Qual a diferença entre empréstimo e financiamento? Eu sou Felipe Prado Macedo da Silva, doutor em economia. Essas são minhas dicas de economia. Vamos lá? Antes de avançarmos então para a diferenciação entre empréstimo e financiamento, é fundamental adicionarmos algumas questões introdutórias. Veja, tanto o empréstimo como o financiamento, ou seja, ambos, são as chamadas operações de crédito bancário. E, portanto, no caso brasileiro, nós, quando realizamos um empréstimo ou um financiamento por via legal, fazemos isso, portanto, em instituições financeiras. E como são produtos bancários, onde numa instituição bancária você tem aqueles que poupam e aqueles que tomam recurso emprestado, nós, quando vamos fazer uma operação de crédito, nós então estamos recorrendo aos chamados recursos de terceiros. Então eu não tenho dinheiro para comprar ou para pagar uma conta, ou eu não tenho dinheiro para comprar uma casa ou um carro, então eu vou numa instituição financeira, acesso o produto bancário que se chama empréstimo ou financiamento, a depender do que a gente deseja, e daqui a pouco a gente vê essa diferença, e consequentemente eu vou, portanto, acessar recursos de terceiros. E em ambas as modalidades, portanto, quem toma um empréstimo ou um financiamento é o chamado devedor, e quem empresta ou financia é o chamado credor. E uma questão um pouco mais teórica, mas que é fundamental, é a gente sempre lembrar que numa economia capitalista, tanto o empréstimo como o financiamento, enfim, independente do que é, são muito importantes para a dinâmica e o funcionamento de uma economia capitalista. Então, a economia capitalista, ela sobrevive muito em parte por conta dos empréstimos e dos financiamentos que são feitos aí para os milhões de cidadãos, de consumidores, de clientes e por aí vai, ou de empresas, e que, consequentemente, esse tipo de operação financeira possibilita a antecipação do consumo, e isso é parte importante do motor do funcionamento das economias capitalistas ao redor do mundo. Então, os grandes países desenvolvidos possuem uma grande massa de empréstimos e uma grande massa de financiamento, que é o que dinamiza parte da economia. Portanto, não há nenhum problema na gente recorrer a empréstimos ou recorrer a financiamento. Isso acontece nas maiores economias do mundo e acontece aqui também no Brasil. Mas é importante a gente fazer uma breve diferenciação, que é o seguinte: o endividamento, ele é parte fundamental do funcionamento da economia capitalista. Então, se a gente pegar os dados, por exemplo, do endividamento da economia nos Estados Unidos, nós vamos ver que são números, assim, 2, 3 vezes maiores do que o Brasil. Portanto, é um país onde todo mundo tem algum tipo de endividamento. E isso é fundamental para o funcionamento, para a dinâmica e para o tamanho da economia. O problema que o empréstimo e o financiamento podem gerar de negativo em uma economia é se esse endividamento ele não for pago. E aí, quando a gente não paga o endividamento, a gente tem a chamada inadimplência. E aí sim, a inadimplência é um perigo e um grande problema para qualquer economia também capitalista. Portanto, o endividamento ele tem que ter um certo rigor, ele precisa seguir algumas regras para que esse endividamento não seja além da conta e, consequentemente, gere inadimplência. A inadimplência são as instituições financeiras não recuperarem o dinheiro, não recuperarem não só o dinheiro que emprestam, mas não recuperarem também parte do seu lucro, que são os juros, e, consequentemente, você pode começar a ter, se isso for numa dimensão muito grande, você pode começar a ter algum problema no funcionamento dessa economia por conta do excesso de inadimplência. Mas então, diante desses elementos aí, digamos assim, em comum, qual é a diferença entre empréstimo e financiamento? Vamos ver agora no próximo slide. Bem, a diferença é bem simples. Qual que é a diferença, então, entre empréstimo e financiamento, né? Se ambos são operações de crédito, por que existem esses dois nomes, essas duas nomenclaturas? Bem, são apenas dois pontos que nos diferenciam e que a gente pode usar aí como uma noção teórica e também, claro, prática, porque isso ocorre na realidade,
do que é que diferencia e quando nós podemos usar um termo ou outro. Veja, normalmente a expressão empréstimo é utilizado quando a gente tem um crédito livre, então eu vou lá no banco e quero 5 mil reais, eu não preciso dizer para o que é, então uso é indeterminado, eu posso pegar 5 mil reais para ir na churrascaria ou 5 mil reais para comprar um pneu para o meu carro, ou eu posso usar os 5 mil reais para comprar roupa. Então o uso é indeterminado e que o devedor, portanto, faz o que deseja com o recurso. E, em geral, o empréstimo é uma operação de curto prazo, então curto prazo estamos dizendo aí até 12 meses, e de médio prazo, porque a gente pode ter um empréstimo pessoal, por exemplo, ou empréstimos, enfim, para algum, enfim, com algumas naturezas, que, por exemplo, você pode ter aí 2 anos, 3 anos, então um médio prazo. Então isso é um empréstimo. O uso da expressão empréstimo é um crédito livre com uso indeterminado e normalmente uma operação de curto e de médio prazo. Já a expressão financiamento é quando nós utilizamos, então, veja, um crédito direcionado, portanto eu vou financiar um carro, eu vou financiar uma casa, eu vou financiar um trator para minha fazenda, eu vou financiar uma máquina para minha indústria. Então é um crédito direcionado para financiar um bem específico e normalmente grande parte das operações, é claro que podem ter sempre no mercado alguns produtos que são exceção, mas normalmente o financiamento, o dinheiro vai direto para o fornecedor do bem. Então, por exemplo, quando eu compro um carro e financio o meu carro em 60 meses, eu vou financiar 100 mil reais. O dinheiro não vem para o meu bolso. O dinheiro já vai para o bolso da concessionária ou para o bolso do fabricante. Quando eu compro uma casa também, o dinheiro não vem para o meu bolso. Já vai para o bolso do dono da casa, que me vendeu, ou vai para o bolso da construtora. Então, esse é o uso, digamos assim, tanto do mercado quanto da teoria, do uso da palavra financiamento. E veja, nas economias capitalistas, o financiamento é algo muito importante porque o financiamento desses bens significa o financiamento de investimentos. E aí a gente já fez em outro vídeo a diferenciação entre o que são investimentos econômicos e investimentos financeiros. E por isso os financiamentos são também operações que geralmente você tem no médio prazo, então eu posso comprar um carro em 3 anos, em 4 anos, em 5 anos, uma máquina em 10 anos, ou eu posso ter o longo prazo, quando eu compro uma casa, quando a gente compra uma casa, a gente financia a casa em 25, 30 anos. Portanto, o financiamento financia um bem específico, então eu vou recorrer a um financiamento imobiliário, ou um financiamento automotivo, ou um financiamento de máquinas e equipamentos. O dinheiro normalmente não vai para a conta do cliente, do devedor. O pagamento já é feito direto da instituição financeira para o dono do bem. E normalmente também o bem é alienado. Portanto, o banco tem ali a garantia do bem. Caso você não pague, o bem, a instituição financeira recorre ao bem e, portanto, pode, digamos assim, capturar o bem ou solicitar a devolução do bem. Por exemplo, um carro, se você não paga, o banco pode tomar o seu carro. E essas operações de médio e longo prazo, portanto, são outro diferencial quando a gente fala de financiamento. Em relação às garantias, podemos dizer, por exemplo, que os empréstimos não têm garantia. Então, na verdade, quando eu vou lá e pego um crédito pessoal, pego um empréstimo pessoal de 5 mil reais, não existe nenhuma garantia. Eu vou usar. Se eu não pagar, o banco não tem o que tomar. Vai talvez entrar na justiça, enfim, aí é uma outra discussão, já que não tem a garantia. Portanto, essas são as principais diferenças entre empréstimo e financiamento. É isso. Se você gostou, inscreva-se no canal, curta, comente e compartilhe com seus amigos e conhecidos. Se desejar, pode também me enviar um e-mail com dúvidas e sugestões. Muito obrigado e até a próxima.